o PSD tem-se mostrado e mostra-se extremamente preocupado com a situação atual que se vive a nível da pandemia. Temos consciência de que, face ao elevado grau de infecciosidade da variante Omicron e, evidentemente, ao elevado número de testes que se tem realizado, é natural que haja um aumento no diagnóstico do número de casos. Mas a nossa preocupação reside essencialmente na falta de planeamento e de gestão desta crise que vivemos hoje, nomeadamente na falta de resposta da linha SNS 24, nas normas de orientação que a linha SNS 24 tem dado a todos os cidadãos que a ela recorrem, endereçando muitos deles com sintomas muito ligeiros ou assintomáticos mesmo para os serviços de urgência e aumentando, claro está, aí o número de falsas urgências e aumentando aí também a pressão nos serviços de urgência. É evidente que depois isto tem um impacto também muito grande e que não foi previsto pela tutela a nível dos cuidados de saúde primários. Nós temos observado que continuam a divergir do seu cerne de atividade, que é a assistência aos cidadãos. Os cuidados de saúde primários estão novamente, muito implicados no Trace Covid, estão muito implicados na atividade dos ADRs, na participação na vacinação, e isto faz com que eles deixem de atender os cidadãos que necessitam por questões ligadas à saúde não Covid. Mais ainda, acresce que muitos dos rastreios, particularmente os rastreios oncológicos, acabam por ficar parados e nós continuamos a perder, tal como aconteceu em março do ano passado, continuamos a perder doentes não Covid por falta de assistência médica. E isto faz com que estejamos preocupados por o Governo não ter um plano de contingência para esta situação. Tal como já tínhamos proposto em inúmeras reuniões com o Ministério da Saúde e com o Governo, não está concluída a vacinação, não esteve concluída a vacinação até novembro, a terceira dose, a dose de reforço aos cidadãos com mais de 60 anos e com patologia importante, não está em andamento assim acelerado a vacinação das crianças, há uma falta de organização e de locais para testagem. Vocês vejam a dificuldade que os cidadãos têm hoje em marcar testes e essa dificuldade leva-os muitas vezes a recorrer aos serviços de urgência também, entupindo ainda mais as urgências. E depois, evidentemente, falta rever as normas de orientação da DGS face ao grau de infecciosidade, por um lado, desta variante e à falta de gravidade, na maior parte dos casos, que a infecção por esta variante condiciona. É evidente também que a questão da comunicação tem sido extremamente desleixada pela tutela. E a comunicação à sociedade, levando a criar aqui um pânico generalizado nos cidadãos. Vocês reparem que, se calhar, mais importante que o número total de casos infectados, de pessoas infectadas, interessava-nos muito mais saber o número de casos entre os não vacinados, para além, como é evidente, depois do número de internamentos em cuidados intensivos e o número de mortos. E, portanto, a nossa preocupação é de que o Governo apresente um plano de gestão desta crise no momento e que preveja para o próximo mês de janeiro, como vai gerir a crise, como vai agravar ou aliviar as medidas que têm vindo a ser tomadas para fazer face a esta pandemia e a esta situação atual. Muito obrigado. Pede agora ao Governo para apresentar um plano de gestão desta crise. Se o PSD fosse o Governo, o que é que faria nesta altura? O que é que é preciso fazer
de acordo com aquilo que diz que está a correr? Nós, nas múltiplas reuniões que temos tido com o Governo, e que não foram deste mês, vêm desde o ano passado e tivemos várias agora em outubro, por exemplo, em finais de outubro e início de novembro, reforçámos a ideia de, primeiro, a questão da testagem. Testar, sempre foi o nosso lema. Para isso é preciso haver condições, é preciso haver locais, é preciso haver testes. Depois, a segunda questão tem a ver com a vacinação. A vacinação, a dose de reforço, no início para os mais idosos, mas depois também para a população em geral e para aquela que tem patologia importante. E isso foi muito atrasado, e viram quando se desmantelou o núcleo de vacinação comandado pelo Sr. Vice-Almirante, as coisas complicaram-se muito e só agora é que começaram novamente a ganhar velocidade. Depois temos a questão também da vacinação das crianças. A informação passada para os pais foi muito mal gerida e, portanto, é fundamental vacinarmos as crianças, é fundamental tentarmos prevenir a infecção no meio infantil e depois propagar-se para as famílias. Por fim, face a esta nova variante, rever as normas da DGS, face ao grau de infecciosidade por um lado, mas ao grau depois de doentes sintomáticos e que requerem internamento e internamento em cuidados intensivos, e a CDC americana, a Agência de Infecções americana, já fez essa reformulação e, portanto, nós estamos à espera que a DGS também o faça. E depois, como é evidente, a capacitação em recursos humanos da linha da SNS 24, essa capacitação em termos de recursos humanos tem que ser ágil, porque é evidente que deverá ser reforçada rapidamente nos períodos necessários e depois, quando não necessário, ser aliviada com alguma agilidade. E, por fim, a questão da comunicação. Nós temos que ser claros na comunicação que fazemos, devemos sim comunicar, neste caso em concreto, nesta variante, o número total, mas sobretudo o número total de infecções em doentes que não estavam vacinados ou em indivíduos que não estavam vacinados. E assim para nós é um dado importantíssimo, porque isso pode justificar, como é evidente, e poderá servir para prever depois o número de internamentos que vamos ter daqui a 3 semanas e o número de internamentos em cuidados intensivos. Mas a situação que se vive neste momento começa a viver-se já nas urgências, a situação dos testes, das filas nos sítios para fazer os testes, tudo isto era inevitável ou houve aqui falta de planeamento, na vossa opinião, por parte do Governo? Tal como afirmei no início da comunicação, há realmente uma falta de planeamento e de gestão desta crise. Isto já devia ter sido planeado com antecedência. Nós já temos os casos dos outros países da Europa e que nos servem de exemplo e, por outro lado, nós já tínhamos vindo a alertar o Governo de que era necessário planear, prever isto com antecedência e programar isto com antecedência. O PSD também já afirmou que há aqui uma certa dramatização de António Costa no combate à pandemia, que lá está este medo favorece os governos que estão em exercício. De que forma sentem essa mensagem a ser difundida e pergunto se há realmente sinal para alarme? Neste momento, com esta variante, a maior parte dos especialistas começa a dar-nos a entender de que esta variante é muito infecciosa, portanto tem uma taxa de infecciosidade muito elevada, mas causa poucos sintomas e é responsável por um número de internamentos relativamente baixo e com relativa pouca complicação de morbilidade. Tudo isto leva a que nós nos íamos posicionar de uma forma diferente. A comunicação para a população deveria ser, sim senhor, vacinar. Vacinar aqui é o fulcro de combate a esta pandemia, testar e cumprir as normas de higiene, usar a máscara, distanciamento social, etc. Esta mensagem não foi passada pelo Governo. O Governo tem passado uma mensagem de muito alarmismo para a população, de muito medo para a população, que leva a que, por exemplo, muito dela recorra, na dúvida e face à não existência de respostas por parte da linha saúde da SNS 24, às urgências. E isto é evidente que tem um impacto depois muito grande
na resposta das nossas unidades de saúde aos doentes não Covid. E não se esqueçam que existem doentes além da Covid. E doentes que estão a morrer, doentes que estão a sofrer, doentes que veem agravadas as suas doenças por falta de resposta, quer nos cuidados de saúde primários, que têm a sua atividade divergida para a questão Covid, quer depois dos serviços de urgência, face ao fluxo muito elevado de doentes à urgência. Mas sente que esse medo que afirmou, por exemplo, se refletiu nas medidas que foram decretadas a semana passada, que o PC também já afirmou que houve algumas inconsistências. É verdade. E esperemos que neste momento possam vir a ser corrigidas rapidamente, como é evidente. Na quinta de janeiro vai haver uma nova reunião do Internet. Pergunta se o PSC defende que as escolas fiquem fechadas mais de uma semana. Em princípio, não. A defesa é de que se abram as escolas, que os alunos voltem novamente às escolas. É tudo. Muito obrigado. Tenham um bom dia, umas boas entradas para vocês, que sejam um bom ano, com saúde, particularmente. Deus.